O meu nome é Eliseu, hoje eu tenho 25 anos. Eu sou filho de pastor, né? Mas, infelizmente, a minha vida não condiz com nada de um filho de pastor. Bem, eu há muito tempo fui criado na igreja. Desde criança, cantava no grupo Ovelhinhas de Jesus, cantava no grupo de juniores, depois fui crescendo, fui para o grupo jovem, liderei mocidade, né? Até aí meu pai assumiu uma igreja e na igreja eu mantive as mesmas funções. Meu pai assumiu uma igreja, né? A igreja tinha poucos membros, era uma igreja pequenininha, né? Mas que foi crescendo aos poucos, né? Era um pequeno galpãozinho, mas que ali a presença de Deus brotava naquele momento. E começou a dar muitas pessoas, não dava, chegou um tempo, né? Ali cabia mais ou menos, dentro daquele pequeno espaço, umas 50 pessoas sentadas. Só que chegava dias ali de você ter que chegar cedo, senão você ter que assistir o culto em pé. E o que aconteceu? Eu estava ali me dando bem, né? Era um servo de Deus e tal, ajudava meu pai bastante, mas chegou uma hora que eu comecei a atrapalhar. Eu mais o meu irmão, né? Eu tinha um irmão. E o que aconteceu? A igreja começou a dar muito jovem. Isso eu já tinha na faixa aí de mais ou menos 18, 19 anos de idade, né? E meu irmão tinha 17. E o que aconteceu? Aparecia muita menina bonita na igreja. E eu tocava guitarra, pregava, liderava lá a mocidade, mas o que acontecia? Eu não tinha vida no altar. Eu cheguei a ter relações com pelo menos 4 garotas que frequentavam a igreja do meu pai. E a que eu estava também, né? E não era só namoro, não. Eu cheguei, desculpa o termo da palavra, a passar o rodo em todo mundo, né? E o que acontecia? No meio disso, eu acabei, né? Acabei no meio disso aí dando mau testemunho, escandalizou a igreja começou a murchar. A murchar. E meu irmão também estava fazendo a mesma coisa. Estava fazendo a mesma coisa. E como se não bastasse, dentro da igreja eu falava língua estranha e fora dela eu falava palavrão. Eu soltava piada pesada, eu só não bebia e fumava, né? Mas grandes coisas. Pelo pecado que eu estava fazendo, era pecado de qualquer jeito. E o que eu estava fazendo? Chegado certo tempo, né? O mau testemunho que eu dava afastava as pessoas da igreja do meu pai, né? E meu pai me repreendia também. Ele chegou a me deixar, ele me repreendia, porém ele não me deixava na disciplina, como deveria ter sido feito, né? Me deixou acho que só uma ou duas vezes, mas foi pouco tempo, né? E novamente eu tornei a entrar na iniquidade. E o que aconteceu? Chegou na hora, né? Eu estava fazendo tudo errado de novo. Eu cheguei a engravidar uma menina. Eu não estou casado com essa menina hoje, mas contribuo ali com meus, com ali com a, como eu vou dizer, com a minha função de pai, né, dando dinheiro da pensão. Mas eu estava fazendo muita coisa errada. Eu trabalhava, mas eu não dizimava. Eu pegava na guitarra, louvava, adorava, pregava. E as pessoas começavam a falar, as pessoas me viam, né? Na rua falando palavrão, fazendo piada suja, dando em cima das meninas, mexendo com as meninas na rua. E o pessoal falava assim, como é que esse cara tá no altar e fazendo isso? Ah, porque é o filho do pastor. E aí, as pessoas, né, como diz assim, se o de casa não dá exemplo, que moral que esse pai tem se o filho dele não tem vida no altar? E foi assim, começou a murchar até que o ministério do meu pai fechou. Mas fechou assim de uma tal maneira, de repente, primeiro começou a murchar, saíram aquela família toda que tinha as meninas que eu tive relação, né? Aí depois ficaram umas 2, 3 irmãzinhas. Aí depois aí entrou outras pessoas, aí depois saiu de novo, até que sobraram 2 membros. Esses 2 membros comunicaram que estavam deixando a igreja. E a gente continuou,
né? Continuamos, mas também já não dava ninguém, os cultos sempre vazios. Aí desanimou meu pai, ó, decidiu fechar a igreja. Hoje estamos frequentando uma igreja, mas meu pai está lá como membro e pastor auxiliar, não é mais pastor principal, né? Ou seja, ele pastoreava, agora está sendo pastoreado, né? E na verdade quem deveria ser pastoreado era eu. E lá na igreja eu não estou fazendo nada no momento. Eu mesmo me coloquei no banco, eu não senti de Deus de fazer nada por enquanto, até que minha vida espiritual seja cuidada. Hoje eu estou esperando uma pessoa no Senhor, mas nesse dia que tudo aconteceu, eu fiquei deprimido, eu já não conseguia levantar a mão mais para o céu, quando alguém perguntava se eu estava feliz com Jesus, eu chorava bastante, estava deprimido, porque indiretamente eu, filho, que era para ajudar a construir o ministério do meu pai, eu derrubei, né? Meus pais ficaram chateados também comigo e tal, mas eu senti falta ali de uma repreensão na hora, né? Meus pais repreendiam, tinham autoridade para fazer o que quiser comigo, mas não faziam, né? Sabia que eu estava fazendo as coisas, mas ele fala, não, é normal, ele vai se acertar depois ele vai casar com ela, é que ele não achou a menina certa. Olha o pensamento de um pastor falar isso. E conclusão, eu não me consertei e destruí o ministério do meu pai, em qualidade e em quantidade. A pregação dele já não tinha mais aquela unção que tinha antes, por causa de quem? De mim. Eu destruí aos poucos o ministério do meu pai e hoje estamos aí tentando reconstruir. Que sirva de lição, que eu faça as coisas corretas dessa vez, mais amadurecido. Fala pessoal, agora aqui é o Carlos Blanco que está falando, né? Gente, essa história ela é baseada, né, no que está lá no livro de 1 Samuel, né, que diz, tem uma passagem lá, no capítulo 4, verso 22, que diz assim, que o filho, né, da nora de Eli foi batizado com o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. O que significa isso? A glória de Deus ela não vai embora de uma hora para outra. Ela pode ir embora por você, por uma atitude que você tem indiretamente. No caso dessa pessoa, né, a história foi mais ou menos similar ao que aconteceu lá com os filhos de Eli. E depois o profeta Samuel foi recuperando, né, tudo outra vez, né, e foi para Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. O que aconteceu? Por que aconteceu todo o Icabô? Os filhos de Eli, né, como está lá registrado, eles faziam coisas erradas, que estavam chegando lá perto do ouvido do pai. O pai poderia repreender, ele era o sacerdote, né? E o sacerdote da Bíblia é representado como o pastor principal, o pastor presidente. E o que aconteceu? Ele não repreendia, deixava as coisas como estavam e, conclusão, só apenas falava, isso não é bom, filho, não faz assim, não faz mais isso não. E não tinha nenhuma atitude disciplinadora diante dos filhos, né, se podemos assim dizer. Sabia que os filhos estavam fazendo errado, mas deixava pegar instrumento na igreja, deixava subir no altar, pegar no microfone santo e ungido. E o que aconteceu? O Icabô veio ali para todo mundo. O que aconteceu? Israel perdeu a guerra contra os filisteus, eles tomaram a arca presa para si, e ali, né, morreram os filhos de Eli e Finéias, né? Teve um filho, né, um qual foi batizado de Icabô, que significava foi-se a glória de Deus. Então, se você é filho de pastor, cara, cuide bem do ministério do seu pai, ajude ao invés de destruir. Como você pode ajudar? Dando seu bom testemunho, evitando certas coisas, não é pensando no que os outros vão falar, não. É pensando no que Deus vai falar, né? Então, se você está aí, é filho de pastor, mas está dando mau testemunho, pare imediatamente, antes que a punição divina venha para você. Não estou falando que Deus castiga, não. Deus retira a glória, que é muito diferente de castigar, né? Eu nunca acreditei nesse negócio que Deus castiga, essas coisas não. Nós que sofremos as consequências do nosso ato. E ali o pai não estava dando mau testemunho, né?
entre aspas, porque poderia repreender o filho, disciplinar o filho, mesmo sendo seu filho, ele merecia uma disciplina eclesiástica, né, ficar no banco um tempo, afastado de algumas funções na igreja, mas não, o pai não fazia isso. Então o pai, a gente tem aqui um pai sem autoridade, um filho que percebia isso e continuava fazendo. E aí levou um grande prejuízo espiritual. O ministério fechou. Hoje o pai que pastoreava está sendo pastoreado. O filho aí está tendo que consertar sua vida espiritual para que tudo possa ser restabelecido, né, na vida deles, né? Então, se você está fazendo isso, pare imediatamente, ajude seu pai, primeiramente com seu bom testemunho, segundamente, ajudando no ministério, na casa de Deus. Ser filho de pastor não é fácil. Eu não sou filho de pastor, para dizer, eu não tenho nenhuma propriedade, mas conheço muitas pessoas que são, né? E a maioria está fazendo isso, dando mau testemunho, parece que sente o peso, e na hora H, ao invés de, sei lá, ajudar o pai, não dá o que falar, ele dá o que falar, né? Então, ajude mais o seu pai, sinta vontade de ajudar o ministério, né? Porque o nosso ministério começa em casa, começa na nossa família, né? E se você não dá conta de cuidar de uma família, como é que vai cuidar do rebanho de Deus? Curtam, comentem, compartilhem meu vídeo, enviem para várias pessoas aí. Você aí que é filho de pastor, assista esse vídeo. Você que é pastor também, você aí, Maria Blaia, meu abraço aí para você aí. Grande mulher de Deus que é você, né? Graças a Deus, né? Ela me inspirou a fazer vídeos assim. Curtam, comentem, compartilhem, enviem sua história. Pode ser um testemunho, pode ser uma história fictícia, pode ser uma história real, que você sentir do seu coração, mas não me enviem contos adultos, histórias pesadas, nada disso, né? Porque meu objetivo aqui é promover entretenimento, mas entretenimento com decência e ordem. Fiquem com Deus, envie aqui para o meu e-mail aqui embaixo. Até o próximo vídeo.